A paz do Senhor, meus queridos irmãos e professores que compõem a nossa Escola Bíblica Dominical. Seja muito bem-vindo a mais uma EBD Online. Meu nome é Crislaine e foi me dada esta oportunidade para comentarmos sobre esta lição, a lição dos juvenis, que tem por faixa etária a de 15 a 17 anos. Vamos comentar hoje sobre a lição de número 8, que tem por tema o Evangelho de Lucas. A lição está maravilhosa e eu espero que seja de grande valia para você, professor, e para todos os seus alunos da Escola Bíblica Dominical da sua congregação. A leitura se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Os objetivos da lição: saber como o Evangelho de Lucas foi escrito, conhecer os destaques do Evangelho segundo Lucas, entender a razão das peculiaridades do livro. Primeiro ponto, como foi escrito. Segundo ponto, as suas peculiaridades. Aí tem dividido nos subpontos, a infância de Jesus, as parábolas, o conteúdo exclusivo. E o terceiro ponto, que vai falar sobre milagres sob a ótica médica. E o quarto e último ponto, que vai falar o Espírito Santo em Lucas. Irmãos, esta lição está muito excelente, está recheada de conhecimento e sabedoria da parte do Senhor. Primeiro ponto, nós vamos entender como é que esse livro foi escrito. Lucas ele é conhecido como o teólogo do Espírito Santo e também conhecido como o médico amado. Não é um discípulo direto de Jesus, igual a gente viu a lição passada em relação a Marcos, que ele era discípulo de discípulo. No caso, aqui a gente vai ver que Lucas ele é discípulo de Paulo, enquanto Marcos foi discípulo de Pedro. Não são discípulos diretos, mas são discípulos de discípulos. Ele foi discipulado por Paulo e conhecido como o médico amado. Lucas apresenta uma peculiaridade que é dele. Ele apresenta um grego genuíno em seu livro, em sua escritura, e esse evangelho é considerado o evangelho perfeito, porque Lucas, ele, por suas peculiaridades, por suas particularidades, o evangelho de Lucas fica tão enriquecido que é considerado o evangelho perfeito. Além de destacar algumas datas dentro do tempo, dentro do contexto em que Jesus está inserido. O foco de Lucas é apresentar uma visão pentecostal, do Cristo que é pentecostal. A gente vai ver isso como exemplo no livro de Mateus, capítulo de número 4, e no livro de Lucas também, capítulo de número 4, onde a gente vai ver um exemplo onde Lucas procura se expressar e apresentar um Cristo pentecostal, um Cristo do fogo, um Jesus cheio do Espírito Santo de Deus. No capítulo 4 e o versículo 1 de Mateus, vai falar sobre a passagem da tentação de Jesus no deserto, onde os irmãos conhecem que Jesus foi tentado pelo diabo. Ora, se tu é mesmo Cristo, se tu és mesmo Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Os irmãos conhecem dessa passagem. Mas antes de Cristo ser tentado, ele foi levado para o deserto. E no livro de Mateus, vai dizer assim, que Cristo foi conduzido pelo Espírito Santo. Já no livro de Lucas, capítulo 4,
versículo 1, a mesma passagem vai nos dizer assim: Jesus foi cheio do Espírito Santo ao deserto. Veja a diferença. Livro de Mateus, conduzido ao deserto. Livro de Lucas, cheio do Espírito Santo ao deserto. Então, Lucas ele se preocupa em enfatizar isso, um Cristo cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus por isso. O Evangelho de Lucas, ele foi escrito pelo próprio Lucas, discípulo de Paulo. Mateus escreve para o seu público-alvo, que é os judeus, né, o livro de Mateus. Mateus, ele escreve para um público-alvo, que é os judeus, apresentando Jesus como um rei, o rei dos judeus. Marcos, ele escreve para os romanos. A gente viu isso na lição passada. E Marcos, ele se preocupa em apresentar para uns romanos um Cristo que serve, um Cristo que trabalha, um Cristo que está disposto a servir. E aqui no livro de Lucas, a gente vai ver que o seu público-alvo são os gregos. Ele escreve para os gregos. Algo muito interessante, falando a respeito da genealogia de Cristo, o livro de Mateus, ele descreve a genealogia de Jesus até Abraão. Já o livro de Lucas, ele escreve até Adão, demonstrando que a salvação é para todos. Lucas ele já começa aí a dizer, olha, o evangelho, a salvação é para todos. Segundo, Lucas se utiliza do evangelho de Mateus e Marcos também de suas particularidades. Meus irmãos, me perdoem pela ausência, pela falta, é o segundo ponto, as peculiaridades. É o segundo ponto que nós vamos adentrar agora. Lucas ele se utiliza do evangelho de Mateus e de Marcos. Ele pega um pouquinho de um pouquinho de outro, para enriquecer o seu evangelho. Mas ele tem as suas particularidades. Ele é muito diferente. Lucas, ele é o diferentaço dos evangelhos, né? Mateus, Marcos, ele tem muitas coisas interessantes. Mas Lucas, ele não tomou para si todas as informações de Mateus e Marcos. Ele pegou um pouquinho daqui, um pouquinho dali, mas ele enriqueceu o seu evangelho com as suas particularidades, com as suas peculiaridades. Né? E isso é muito interessante. No livro de Lucas, no segundo subponto do segundo ponto, vai falar sobre a infância de Jesus, onde Lucas ele procura deixar bem claro, de forma bem detalhada, de forma bem destrinchada, a infância de Jesus. Ele vai falar sobre a infância de Cristo, do nascimento de João Batista, dos pais de João, né, que é Zacarias e Isabel, dos pais de Jesus, que é José e Maria. Ele deixa isso de forma bem detalhada, né? Lucas ele traz bastante detalhes e por isso também o seu evangelho é bastante enriquecido. O segundo subponto, o segundo ponto, vai falar sobre as parábolas. E outro fato interessante também é que o livro de Lucas é conhecido como o livro das parábolas, porque tem muitas parábolas, né? E parábolas que são exclusivas somente do evangelho de Lucas. A gente vai encontrar outras parábolas também no livro de Mateus, no livro de Marcos, mas no livro de Lucas a gente vai ver essa exclusividade, que tem algumas parábolas que não tem em nenhum outro lugar da Bíblia, apenas no livro de Lucas, né? No capítulo 15, que vai falar sobre a ovelha perdida, a dracma perdida, o filho pródigo, né? São passagens bastante conhecidas pelo povo de Deus e também que são inseridas no meio evangelístico, né? São bastante utilizadas essas passagens para evangelizar. E outras parábolas também, como a parábola do bom samaritano,
a parábola dos primeiros assentos e a parábola do rico e de Lázaro. O terceiro subponto do segundo ponto vai falar sobre o conteúdo exclusivo. Lucas, ele traz narrativas exclusivas também, como, por exemplo, a mulher pecadora que unge os pés de Jesus. Nós vamos encontrar este conteúdo exclusivo que só há no livro de Lucas. E Lucas, ele dá uma ênfase para as mulheres. Você vai ver no livro de Lucas que há muitas passagens de milagres também que Jesus realizou. E Jesus enriquecendo nesse meio feminino, Jesus dando mais atenção às mulheres, né, uma certa valorização, né, de um olhar diferente do mestre para o sexo feminino. Bem sabemos que naquela época as mulheres não tinham uma certa valorização, né? Mas o livro de Lucas, ele faz questão de enfatizar isso, de um Cristo que está atento, que está disposto a servir a todos, também incluindo as mulheres, né? A valorização para o sexo feminino. O terceiro ponto, nós vamos falar sobre os milagres, sobre a ótica médica, né? Como nós comentamos, que Lucas, ele é conhecido como um médico amado, né? Lucas era doutor, era médico. E no terceiro ponto a gente vai ver os milagres de Jesus sobre esta ótica médica, porque ele faz questão de salientar quando se trata de doença, quando se trata de enfermidade, quando se trata de cura. Muitas das vezes você vai ver no Evangelho de Lucas ele dando o diagnóstico, né, ele dando os sintomas. A gente vai ver os milagres no livro de Lucas que trazem uma observação médica como a mulher do fluxo de sangue, né, onde a palavra de Deus vai nos dizer que ela vendeu tudo o que tinha, que ela foi procurar toda a medicina, procurar a sua cura através da medicina, através dos médicos, né? Gastou tudo o que tinha buscando a cura para o seu fluxo de sangue, né? E Lucas, ele vai deixar isso bem evidente, né? Gastou tudo com os médicos. E também, outro exemplo interessante, a cura da sogra de Pedro, né? Onde ela estava deitada, estava enferma, e Jesus foi até a casa da sogra de Pedro para curá-la. A palavra de Deus vai dizer que ela estava com uma febre alta. Isso aí já é um sintoma em que Lucas está ali enfatizando, olha, ela está doente, mas ela também está com febre alta. Isso é muito interessante, né? Ele enfatizando isso. Não se encontra em outro evangelho, apenas no evangelho de Lucas. E dentre esses dois exemplos que a gente citou aqui, há diversos outros e seria muito interessante que você comentasse com seus alunos em sala de aula. Quarto e último ponto. Isso. O Espírito Santo em Lucas, né? Lucas, ele foi um dos evangelistas que mais foi cheio do Espírito Santo de Deus, né? E ele deixa claro o agir do Espírito Santo, tanto na vida do Messias, na vida de Cristo, mas na vida de todos que o Senhor Jesus impactava com a sua palavra, com os seus milagres. Então, o Evangelho de Lucas tem muita ação do Espírito Santo de Deus. Como no início dessa pré-aula, a gente comentou que Lucas ele procura visar uma visão pentecostal, de um Cristo cheio do Espírito Santo de Deus. E ele é um dos evangelistas que deixa claro a ação do Espírito Santo em Jesus. Os milagres que acontecem nesse livro foi feita pela ação do Espírito Santo. Lucas ele deixa isso bastante evidente, bastante enfatizado, para que todo mundo que veja as Santas e Sagradas Escrituras
vejam o agir do Espírito Santo de Deus em cada detalhe, em cada capítulo, em cada versículo. Bom, eu espero, meu irmão, que você tenha gostado desta pré-aula. Foi uma aula bem enriquecedora, foi uma bênção. E procure despertar isso nos seus alunos, como é importante obtermos o Espírito Santo de Deus na vida em tudo quanto nós formos fazer, né? Lucas, ele deixa isso bastante claro nas suas escrituras, a importância de termos o Espírito Santo de Deus, a chama do Espírito Santo acesa em nossos corações. Que Deus continue lhe abençoando, abençoando a sua classe, abençoando os seus alunos, a sua congregação. E eu tenho certeza que através desta pré-aula, que através da palavra do Senhor, os seus alunos vão crescer tanto na graça como no conhecimento. Que Deus lhe abençoe, né? Deixe o seu comentário, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e que Deus continue abençoando a sua classe. Nos comentários você pode colocar alguma dúvida, algo que você está com interesse em relação à nossa lição, em relação a algumas dúvidas que você tem. Amém? Que Deus continue lhe abençoando. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.